Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Após seu espetacular acidente, Helena acorda do coma e o primeiro que ela vê é Pedro. A enfermeira chamou Pedro no celular para avisar que Helena já está bem melhor. Então, ele fica super feliz e conta isso a Horácio por telefone a caminho do hospital. Enquanto isso, Ernesto aprende a mesma coisa, mas com o médico responsável. Feliz porque ninguém desconfia do que ele fez. Bom, ele não sabe o que o Pedro fez, né? Então, Ernesto vai ver Helena, que ainda está em coma. Ele diz que espera que ela não tenha sequelas, já que não quer interná-la como a sua querida mamãe. Mais tarde, Ernesto diz a Horácio que Helena está melhor e pede desculpas pelas brigas que eles tiveram. E garante que já deu ordem no hospital para que façam relatórios. O homem, claro, não revela que Pedro o contou então primeiro que Helena está fora de perigo. Por outro lado, Horácio descobre que Andréa falsificou um cheque dela. Então vai confrontá-la lá na sua casa e garante que pode colocá-la até na cadeia. Enquanto ela representa um drama para ele, garante que vai pagar, ele se retrata. Irene, então, vamos para o que ela vai se declarar. Enquanto isso, Irene quer conquistar o amor de Ernesto e de Nicolas também. Então, ela prepara um prato delicioso para eles. Mais tarde, o homem diz à cunhada que está preocupado com o que acontecerá quando Helena acordar. Ernesto garante que talvez o melhor seja ele deixá-la ir. Claro que Irene aproveita para dizer que ele merece alguém que o ame e até lhe deu uma massagem. Ela fica pensando que ele teve tecido dela, então ela faz a dita massagem. O estranho é que no dia seguinte, Nicolas conta a Irene que seu pai lhe disse que seus pais biológicos não o amavam, mas ela tenta, sem sucesso, convencê-lo de que não é assim e que seu pai o ama. O que ela está querendo fazer? Então, criar um ninho de amor para Helena e Pedro, e assim eles poderiam ficarem juntos e Ernesto ficar livre para ela. Em um outro assunto, o comandante Rubles conversa com uma psicóloga e ele diz que o outro só está na cabeça de Dona Isabel. Apesar disso, o policial e a novata Inês concordam em continuar descobrindo quem na verdade é Margarita. Além do mais, o pai do comandante entra na missão e ele é quem fala com Dona Isabel. Isso revela a ele que o sobrenome de Margarita é Hernandes e que ela é de Zacatecas. Além disso, que seu filho é bom, mas o outro não é. Então o mestre diz isso ao novato. Lá no hospital, o médico informa a Ernesto, Andréa e Horácio, esses dois, aliás, que tiveram um contratempo. Porque ele chegou com Mônica, tudo ruim. Então, vão ter que tirar o respirador de Helena e logo ela vai acordar. Por sua vez, Pedro descobre o mesmo graças à sua aliada enfermeira. Imediatamente, ele é transferido para o hospital e os responsáveis gerentes o deixam ver Helena. Lá, enquanto ele diz a ela que o ama, ela acorda igual uma bela adormecida. Pedro tenta acalmar sua amada Helena, que ela está assustada, e então a enfermeira chega e pede que ele vá embora. Imediatamente o médico aparece e garante à senhora que em pouco tempo ela vai ficar bem. Em outro assunto, Domingos acidentalmente descobre as fotos dele com Horácio no escritório de Nelson. Super bravo, ele sai para encontrar seu, entre aspas, amigos, para reclamar de ter causado um problema com Esther. O pai de Gina se defende dizendo que só queria ajudar Esther, mas Domingos não se acalma e a amizade acaba novamente. Cinicamente, Nelson vai procurar Estherzinha para ajudá-lo e só faz com que seu amigo se aborreça e desista da oficina. Mais tarde, será que Horácio é chantageado? Vou te contar.
Ernesto chega em seu escritório e abre o envelope que Jimmy lhe havia deixado com uma folha em que o traficante de máquinas ameaça revelar a todos que foi ele quem deu a droga a Helena. Exatamente quando ele está ganhando coragem, Ernesto recebe um telefonema no qual é informado que Helena acordou. Ele corre para avisar Horácio e os dois vão para o hospital. No caminho, o homem conta para Gabriela, que conta para Andrea, que Helena acordou. Quem fica eufórica com tudo isso é então Gabriela, que só quer o bem de sua irmã. Andrea também liga para Irene e conta a boa notícia. Ela fala imediatamente com Pedro, que revela que já sabia que Helena acordou, porque ela estava com ela. A mulher garante a ele que apoia seu relacionamento com a irmã. Isso até porque ela tem um interesse por trás, né? Irene, claro, quer que Pedro e Helena fiquem juntos para que ela finalmente tenha Ernesto. Será que ele cumprirá a sua missão em poder ficar com sua amada, deixando o caminho livre para então Irene? Vejamos agora nos próximos capítulos. Helena vai sair do hospital e, como se nada tivesse acontecido com ela, ela encontra Pedro pelas costas de Ernesto. Depois que Helena acordou, o médico garante a Ernesto e Horácio que ela não tem consequências do acidente e que os apagões mentais logo desaparecerão. Feliz, Ernesto vai ver Helena e, aproveitando que ela está estupefata, se comporta como se fosse o casamento perfeito. Para piorar, Andrea garante à filha que seu casamento é perfeito e seu marido quase um santo. Porém, assim que Andrea e Horácio saem, Helena confessa a Gabriela que se sente muito mal quando Ernesto se aproxima dela e, por não conseguir se lembrar bem do que está acontecendo, por isso a jovem recomenda que ela se acalme. Helena não consegue, ela faz caras e bocas e diz que não suporta mais Ernesto, porque ela está farta de mentiras e também porque o homem está se tornando agressivo. Mais tarde, Andrea então conversa com sua empregada que ela tem que ir resolver umas coisas na rua. A empregada, como já tem intimidade com Andrea, pergunta do que se trata. Andrea diz que vai vender umas coisas na rua. Claro, assim ela faz. Ela tem uma brilhante loucura de ir à rua vender seus produtos. Isso porque ela não tem conseguido fazê-los entre os amigos como esperava. Como ela não tem as autorizações, alguns policiais acabam então levando ao MP. Isso porque vão recolher as coisas de Andrea, mas ela vai surtar, vai ter gritaria, vai ter aquela coisa toda. E o que ela faz? Ela faz o barraco e acaba indo para a cadeia. Andrea pede ajuda a Gabriela e ela pede a Samuel. Embora alguns contratempos, o futuro advogado consegue afastar a sogra da polícia. Claro, a senhora está em dívida com a filha porque pagou a multa. Por sua vez, depois de visitar Helena e dar-lhe boa notícia de que sairá do hospital no dia seguinte, Ernesto conversa com Irene e pede que ela fique mais tempo em casa. Mas por quê? Porque quer ter sua esposa de volta. Irene foge de controle e o lembra que ele havia dito que iria libertar Helena. Ernesto confessa que vai lutar pelo casamento. Então a mulher acaba aceitando seu pedido com relutância. Enquanto isso, embora faça uma dramatização e garanta que não vai perdoar Nelson pelo que fez com ele, Domingo acaba se desculpando como se nada tivesse acontecido, a verdade, e até volta a trabalhar na oficina. Embora Nelson tenha fugido com seu amigo, o Carmo alcança. Acontece que o homem escreve uma carta, o amor que sente por Esther. Isso porque viu um vídeo sobre esquecer um amor indevido. No momento em que Nelson pensa que vai queimar a carta, ele é interrompido e, por engano, Benito vai entregá-lo para Esther. Ela fica muito surpresa ao ler tudo o que ele diz e extremamente ofendida, até mostra isso ao Pedro mais tarde. Obviamente, Esther tem a idade de conversar com Nelson e, claro, colocar os pontos sobre os i. Enquanto ele sofre e até começa a rezar, assim que descobre que sua amada já está com a carta. De sua parte, Helena finalmente volta para casa e está super feliz em ver Nicholas. Ernesto continua a se comportar como se tudo estivesse perfeito entre eles, mas ela o rejeita sutilmente, certamente porque ele ainda não é forte.
O que é verdade é que Helena se lembra perfeitamente de que ama Pedro. Então, ela liga para ele e diz a ele também que eles ainda estão para serem vistos. A propósito, ela descobre com sua governanta sobre as pílulas estranhas que encontrou para ela. Então já começa as pistas que Ernesto está a drogando. No dia seguinte, Ernesto encontra-se com Jimmy para resolver a sua chantagem, mas ao saber do que se trata de um companheiro de Pedro, decide contratá-lo para trabalhar para ele e fazer então trabalhos sujos. Talvez seja daí então que ele pede para Jimmy tentar matar Pedro. Enquanto isso, Helena, como se nunca tivesse sofrido um acidente, muito estranho, vai ver Pedro e mente para Nicholas que ele não conte nada a seu pai. Assim que a senhora e o mecânico se encontram, eles se fundem em um grande beijo romântico daqueles de tirar o fôlego, mas também vão conversar bastante sobre coisas pendentes. Irene não aguenta mais e finalmente confessa a Ernesto que sempre o amou. Depois que Helena e Pedro se encontraram novamente, os dois dizem um outro que se amam. Depois conversam sobre tudo o que aconteceu antes do acidente e chegam à conclusão juntos de que Ernesto a estava drogando. Claro que as suspeitas maiores foram de Pedro, que atualizou Helena sobre tudo isso, a deixando a par. Helena garante que vai se divorciar o mais rápido possível. Então Pedro a informa que quer se casar com ela e que eles viverão então felizes para sempre com um filho. Claro que eles não vão contar a Nicholas por enquanto que ele é seu pai biológico. Por sua vez, o comandante Robles investiga o paradeiro de Margarita entre os antigos vizinhos de Dona Isabel e fica sabendo que essa mulher tinha um filho chamado Miguel. O policial presume que essa criança é um impostor e pede ao novato para descobrir. Por isso, a noviça pergunta a Dona Isabel mais tarde sobre Miguel e ela lembra que ele, depois da morte de Margarita, foi quem ficou com ela para cuidar dela quando seu filho partiu para o Canadá. Mais tarde, a noviça liga para o comandante e conta a ele. Conclui então, talvez, que Miguel tenha tratado mal Dona Isabel e agora ela o confunde com Ernesto, que por isso trata mal quando a visita. Além disso, garante que investigará tudo sobre o Miguel. Ao chegar em casa, Ernesto confronta Helena sobre seu encontro com Pedro e ela o confirma. Ela faz o papel de vítima, garantindo a ele que já estava feliz, mas ela deixava claro que está se divorciando porque ele é um monstro. Ela então desaba, ela conta tudo, não esconde nada, e ele fica pé da vida com Helena. Helena também avisa Ernesto que já sabe que ele a drogou, mas é claro que ele nega tudo e garante que não a deixará deixá-lo. Por isso, assim que o marido vai embora, ela pega todas as suas coisas e as de Nicholas e vai para a casa de sua mãe. Lá na casa de Andrea, ela pergunta a Helena o que está errado e ela revela que as coisas estão horríveis com Ernesto e que ela acha que ele a drogou. Como de costume, a senhora não acredita e defende o genro. Também culpa Pedro, que irrita a filha. Irene confessa seu amor a Ernesto, mas, por sua vez, como Ernesto a chamava de traidora, Irene dá um acesso de raiva e descobre a droga que ele deu a Helena. Mais tarde, ele chega em casa e percebe que sua esposa já foi embora e com Nicholas também. Nisso, Irene aparece e garante a Ernesto que ele já sabe o que fez, mas que não vai denunciá-lo porque deveria ter se casado com ela e não com Helena. Os cunhados então acabam se beijando e tendo um encontro daquele, sabe? Por outro lado, antes de tirar Nicholas de sua casa, Helena falou com ele e disse que iria se divorciar de Ernesto sim. O menino acha que a culpa é dele, mas ela esclarece que não. Por essa razão, Helena pede ao seu pai para falar com Nicholas e ele o faz. O menino confessa ao avô que está muito zangado com o divórcio dos pais, mas, com calma, garantindo que mesmo que se separem, eles não deixarão de amá-lo nunca. Enquanto isso, Helena liga para Pedro e avisa que já está na casa de sua mãe. Ambos falam que, embora por enquanto não possam se ver, logo estarão juntos. Sem que sua filha perceba, Andrea escuta.
Nos dias seguintes, Domingos resolveu dar uma corrida, isso porque está se sentindo muito mal por causa do diabetes. O ruim é que enquanto está no parque, o homem sente dores e cai no chão. Felizmente, Horácio está passando e vendo Domingos no chão e chama uma ambulância. E o que Ernesto faz quando Helena o abandona? Você vai saber agora. Enquanto Irene acorda feliz, pensando que Ernesto já é dela, ele vai até a casa de Andréa. Mas no caminho, ele então fala com ela. Ela liga para ele e pede que impeça Helena de ficar com Pedro e lhe oferece todo o seu apoio. Que traidora, viu? Momentos depois, Ernesto chega à casa de Andréa e informa a Helena que lutará pela custódia de Nicolas. Obviamente, ela fica super brava, mas ele garante que vai mostrar que ela é uma mãe muito ruim e viciada em drogas e que vai tirar o filho dela. Ela fica, claro, com todas as caras de chocada, pasmo, besta, mas isso não vai impedir de Ernesto de lutar pelo menino. Helena tem que agir rápido. O que será que ela vai fazer? Vejamos agora no próximo capítulo. Ernesto lembra que tem então usurpado a personalidade de outro e que seu nome verdadeiro é Miguel Hernandes. Ernesto veio ameaçar Helena em levar Nicolas embora se ela se divorciar dele. Ela fica na defensiva. No entanto, ele não muda de ideia e dá a ela um dia para pensar sobre tudo isso. Enquanto Ernesto vai embora, Helena busca o apoio de Andréa, mas ela deixa claro que ela está do lado do genro, que só tenta salvar o casamento deles. Claro que ela diz muito mais coisas, deixando Helena então indignada, mas também sem saída e sem apoio. O pior vem então quando ela tenta então ligar para o seu advogado e revela que Ernesto poderia então tirar o filho dela sim. Isso aí é como um choque para ela. Então ela tem que negociar. A senhora se sente tão mal que chama Pedro para então desabafar e ele a apoia, claro. Pedro consegue ver Helena e ela o atualiza sobre o que está acontecendo. Além disso, garante que vai voltar para Ernesto porque não quer perder Nicolas. Mas o mecânico então implora que ela não faça isso, que ela não ceda à chantagem. Porém, Helena conhece totalmente o Ernesto, claro, que ela acha que conhece, e sabe que se ela se recusar, com certeza o Ernesto tirará então o filho dela. Por outro lado, Horácio leva Domingos a um hospital e ali o estabilizam. O médico avisa ao irresponsável que seu desmaio foi causado por diabetes, por isso recomenda que tome muito cuidado para não morrer. Ao saber de Domingos, que não contou nada sobre sua doença a ninguém, Horácio o repreende com razão. Por isso, o mecânico garante que vai se cuidar e contar para a família o que está acontecendo com ele. Sim, ele vai fazer tudo isso? Veremos. As ações de Horácio e Andréa diante de toda a situação de Helena. Horácio e Andréa agem de maneira muito diferente. A senhora conversa com Nicolas e garante que seus pais vão se reconciliar em breve, o que deixa o menino muito feliz. Enquanto isso, Horácio vai com um genro reclamar do que está fazendo com sua filha. Ernesto garante a ela que está fazendo de tudo pelo bem de Helena e que só quer ter sua família unida novamente. À noite, enquanto Ernesto se divertia com Irene, sim, na cama, Helena fica super angustiada com sua situação e liga para Pedro para avisar que já decidiu voltar com Ernesto pelo bem de todos. Obviamente, Pedro implora para que ele não faça, mas Helena já se decidiu e até lhe garante que não vai forçá-lo a esperá-la. O bonito é que o mecânico garante a ela que a ama e que aguardará o tempo que for necessário para que possam ficar juntos. No dia seguinte, Ernesto recebe uma visita surpresa do comandante. Ele o interroga sobre Miguel Hernandes e o empresário garante que não o vê há muitos anos. Então o policial sai em paz. Agora sozinho, Ernesto lembra que Miguel, é claro que é ele, de alguma forma ele conseguiu se livrar do verdadeiro Ernesto lá no Canadá e usurpar seu lugar por muitos anos.
É claro que depois disso, Ernesto liga para a madre superiora do manicômio, onde Dona Isabel está, e a ameaça para não deixar o comandante Robles falar com sua mãe. Por isso, até a noviça Inês sai repreendida para que não descubra mais nada. Ela repreende então porque acha que a freira pode estar por trás de tudo isso. Em um outro assunto, Esther liga para Nelson e eles concordam em se encontrar. A senhora reclama de sua carta de amor e deixa claro que não haverá nada entre eles. O homem explica o que aconteceu e se desculpa. Justamente quando Nelson está de joelhos pedindo perdão a Esther, Domingos aparece. O homem não percebe o que está acontecendo porque seu amigo, entre aspas, e sua esposa o traem muito bem, embora sim, por um momento ele suspeita de algo. Por sua vez, embora o advogado de Helena esteja procurando por ele para chegar a um acordo de divórcio, Ernesto não muda de opinião e garante que se apresentará as provas que se dispõe para que possa ter seu filho. Ou ele tem seu filho ou sua família, mas nada disso além. Sem mais delongas, o advogado Adolfo conta a Horácio o que aconteceu e, com muita astúcia, recomenda que mantenha Ernesto, o inimigo, bem por perto. Mais tarde, o homem liga para Helena e pede que ela volte para o marido. Nesse mesmo capítulo, para finalizar, Ernesto vai atrás de sua família feliz em casa. Helena garante que mesmo que ele a assegure, não será dele e que ela o odeia. Ele responde cinicamente que vai reconquistá-la, agora que não verá mais Pedro e que será muito mais paciente. Lógico que Helena vai insultá-lo e até fingir um sorriso, mas ele é muito mais sarcástico do que Helena, até porque o vilão da história é ele, não é mesmo? Então essas são as emoções, mas não sai daí, ainda tem muito mais. Gina consegue convencer Ernesto a ser seu aliado, o que pode separar Helena de Pedro de uma vez por todas. Bom, continuando, Ernesto conseguiu que Helena voltasse a morar com ele. Não só isso, agora ele a força a viver junto como se fosse uma família feliz e usa Nicholas para chantageá-la emocionalmente o tempo todo. Por sua vez, Gabriela está muito preocupada com Helena, então decide morar com ela. Por isso, diz a Ernesto, então, que não suspeita que provoca uma grande briga com Andréa e ela a expulsa de sua casa. Depois disso, Gabriela chega chorando na casa de Helena e pede asilo, que ela aceita, embora a coragem de Ernesto se manifeste em seu rosto. Uma vez sozinha, a jovem confessa à irmã o que fez e quer ajudá-la. Gina descobre o que Ernesto fez. Enquanto isso, por acaso, Gina ouve Jimmy conversando com seu chefe traficante ao telefone e descobre que o remédio para cavalos que ele deu a ela foi o mesmo que Ernesto usou para drogar Helena. Gina reclama com Jimmy por mentir para ela, mas ele a faz ver o que aconteceu que lhe convém, pois Helena já voltou com Ernesto. Além disso, ela avisa que se ela abrir a boca, ele vai dizer que ela conhece o plano, então ela vai perder Pedro. Como Ernesto foi a um bar, porque Helena continua a rejeitá-lo e Gabriela atrapalha sempre, as irmãs jantam em silêncio. Com isso, Nicholas aparece dizendo que tinha pesadelos. Quando Helena então leva Nicholas para sua cama, ela percebe que ele fez xixi em si mesmo, então ela o ajuda a se trocar e dormir. Mais tarde, a senhora liga para Pedro e avisa que o menino já está ressentindo e que ela se sente culpada. Pedro faz Helena ver que tudo vai ficar bem e se oferece para encontrá-la em um lugar para que eles possam se encontrar em segredo. Enquanto isso, lá no bar, Ernesto lembra que quando ele era criança, Dona Isabel o tratava muito mal. Por sua vez, embora a madre superiora exigisse que ela o interrogasse em investigação e lhe fizesse voto de silêncio, a noviça Inês pede à irmã, que lhe escreve, que telefona então para o comandante Robles e que lhe conta todo o ocorrido. Ao descobrir, o comandante então presume que Ernesto está escondendo algo. Além disso, Mônica, para ajudar Helena, procura por ele e avisa que o empresário é uma pessoa má
Então o Rubles concorda em avisá-lo em caso descubra algo obscuro por trás de Ernesto. Ernesto quer Gabriela fora de sua casa. Pois bem, no dia seguinte, como Helena não deixa ele entrar em seu quarto, ele estava bêbado. Ernesto se cansou e pediu a Gabriela sutilmente que saísse de sua casa. Ele também liga para Andréa e exige que ela traga a filha de volta para ela. Andréa então liga para Gabriela e até se torna mãe sofredora, mas ela não acredita nele e se recusa a voltar. Desesperada, a senhora também fala com Helena. No entanto, ela não quer ouvi-la porque está do lado de Ernesto. Por outro lado, Ernesto liga para um contador, aparentemente nevasto como ele, e pede que faça alguns documentos para que todos acreditem que Horácio fez uma fraude. Isso para vender a empresa completa. Mais tarde, Gina vai ver Ernesto e revela que sabe o que ele fez. Ela não tem a intenção de denunciá-lo e oferece que sejam aliados para separar Helena de Pedro. Embora no início o empregador não queira, mas acaba aceitando. No momento em que Gina está saindo da empresa, Domingo, que estava lá visitando Horácio depois de ter feito alguns exames médicos, a vê e, claro, fica surpreso. O senhor fica sabendo então da aliança entre a jovem e Ernesto? Claro que não, mas fique aqui que eu vou te contar tudinho que ainda vai acontecer. Depois de tantos obstáculos, Helena e Pedro finalmente se rendem ao seu amor. No entanto, Ernesto não vai permitir que sejam felizes. Domingo encontra Gina na frente da empresa de Horácio e Ernesto. Ela consegue convencê-los de estar ali para trabalhar. Mais tarde, Gina visita Pedro na oficina e sim, ele se surpreende ao ver que sua barriga de gravidez já está bem perceptível, mas nada mais. Embora ela o convide para um café, ele não aceita. Além disso, Pedro vai a um apartamento e assim que o aluga, liga para Helena para lhe mostrar o seu ninho de amor e encontrar-se no dia seguinte. Claro, isso será possível graças a Gabriela, que apoia a irmã. Helena continua rejeitando Ernesto, mas, por sua vez, Ernesto insiste que Helena não ignore, mas e eles voltarem a ser um casal. Ela deixa claro para ele que está lá apenas para Nicholas e que ela nunca será dele novamente ou o amará. A certa altura, Ernesto insiste tanto que dá até um abraço em Helena com força e tenta beijá-la. Então, ela ameaça gritar para que Gabriela a ajude. Ele a solta garantindo que não a machucaria. Enquanto isso, Domingos vai a um especialista e lhe dá-lhe a má notícia de que o diabetes já prejudicou muito sua saúde. Além disso, ele prescreve muitos medicamentos e pede-lhe para iniciar uma dieta e uma consulta em um psicólogo. Pela primeira vez, Domingos se sente muito mal por não ter comparecido antes e por continuar comendo como se não houvesse amanhã. No dia seguinte, o mecânico confessa tudo para a família e garante que agora vai cuidar de si mesmo. Enquanto isso, Helena e Pedro rendem-se ao amor. Embora tenha sido um pouco difícil para ela sair de casa, Helena consegue chegar ao apartamento que Pedro alugou sem pensar em um segundo. O casal se entrega a seu amor pela primeira vez. Mais tarde, Helena volta para casa e Gabriela, a aconselhada de Samuel, recomenda que ela denuncie Ernesto por violência doméstica. Isso para abrir um precedente e que ajude no caso de chegar a um julgamento pela custódia de Nicholas. O ruim é para relatar. Helena precisa que sua mãe seja testemunha contra Ernesto. Portanto, a senhora liga para Horácio e pede que ele convença Andréa a apoiá-la. Horácio visita Andréa e pede que ela apoie sua filha e testemunhe contra Ernesto. Mas a senhora não está tão convencida de que seu genro é bom e nunca machucaria Helena, que ela apenas concorda em pensar sobre a proposta, embora ela obviamente não faça querer fazer isso. À noite, Irene e Ernesto têm mais um de seus encontros apaixonantes, e ela conta que Helena e Pedro se entregaram ao seu amor, algo que sua irmã lhe contou em segredo. Embora Irene insista que ele deixe Helena porque não o ama, é claro que Ernesto está pirando e garante que não vai deixar sua esposa ser feliz com Pedro.
Assim, no dia seguinte, o homem liga para Gina e pede que ela siga Pedro até que ele descubra onde fica o ninho de amor, onde ele então se enxufra com Helena. E agora as coisas vão ficar tensas porque vai rolar um flagra aí. Depois de tanto desejar, Esther finalmente conhece então o neto. O encontro é super comovente. Ernesto liga para Gina para pedir-lhe que seguisse Pedro e descobrisse onde ele está com Helena. A futura mamãe aceita e promete ser discreta. Mais tarde, Gina esbarra com Pedro por acaso, como sempre, e garante que o bebê está se mexendo para poder tocar em sua barriga. Claro, foi tudo mentira da mulher, mas o mecânico não se comove mesmo assim. No dia seguinte, já que estava com Pedro, Helena leva Nicholas a um parque, onde Esther vai se encontrar por acaso. E é assim que, enfim, a avó conhece e mora então com o neto. Que fofo, gente! Eles vão poder se verem pela primeira vez. O que Helena, Esther e Pedro não sabem é que Gina soube do encontro graças a Rosa e que está acompanhando tudo de longe. Além disso, a mulher avisa Ernesto com tudo e uma fotografia que continuam a ver a cara dele. Por sua vez, Horácio procura Andréa para lembrá-la de que o divórcio ainda está pendente. A senhora aproveita para avisar que tem um pretendente. Ele se inscreveu em um site de namoro, assim como Nelson. O estranho é que Nelson se comporta como se estivesse com ciúmes e Andréa fica feliz. Mas ela não é a única que percebe. Quando ele conta a Mônica, ela reclama que ele ainda está preocupado com a ex e ainda não se divorciou. Para piorar a situação, por pensar que Andréa pode ser enganada por sua conquista, Horácio assina alguns documentos sem avisá-los. Exatamente o que Ernesto precisa para acusá-lo de fraude. À noite, Andréa sai com seu primeiro encontro, Rafael, e ele acaba se revelando um homem charmoso. Claro, em um ponto ele insinua para ela, então ela deixa claro que ele quer ir devagar, algo que ele aceita. O estranho é que Rafael garante a Andréa que se as coisas corressem bem entre eles, até o final do ano, ele o levaria para um cruzeiro. A senhora fica tão feliz que ao chegar em casa liga para a amiga para contar tudo. Gabriela tem ciúmes de Rosa. Por outro lado, Gabriela pede a Samuel para sair e fazer algo divertido, mas ele se recusa porque irá com Pedro gravar um vídeo. A jovem não reclama, mas continua chateada. Mais tarde, quando Samuel se prepara para a filmagem e brinca com Rosa que ela deveria aparecer no vídeo como a Bela, Gabriela chega e fica surpresa e chateada. Embora este retorne com a cena de ciúme, ele deixa claro que a ama. Por sua vez, Rosa nem se dá conta do drama de Gabriela porque está preocupada porque Modesto já voltou e quer que eles voltem a morar em Tamaulipas. Ela cria a coragem e tira fotos do caderno para o marido. Será que ele vai descobrir alguma coisa? Gina descobre sim um ninho de amor, porque no dia seguinte, mais uma vez, graças a Rosa, gente, preciso de uma amiga assim, viu? Ela sabe tudo. Gina descobre que Pedro está indo para seu novo apartamento, então segue. A mulher descobre onde fica o ninho de amor e imediatamente conta a Ernesto o que ele vai fazer agora. Será que ele vai então destruir tudo? Vai quebrar a casa, dar uma surra em Pedro? Não, eu vou te contar tudinho. Fica ligadinhos aqui no canal. Depois então de encontrar Helena com Pedro, Ernesto leva Nicholas embora para punir sua esposa. Após então aquele flagra, sabe, que ele filmou. Depois que Gina lhe disse onde fica o ninho de amor de Helena e Pedro, isso no capítulo anterior, Ernesto liga então para Irene para pedir que ela descubra quando os amantes vão se ver novamente. Por sua vez, Helena leva Nicholas ao psicólogo. Enquanto conversam, ela conversa com o médico e ele dá a má notícia de que o pequenininho então pode não estar tão bem. Mas ele também conta que há boas notícias sim. O andamento das coisas estão melhorando, então se os exames derem certo, ele pode voltar para a escola. Mais tarde, a psicóloga revela a Helena que Nicholas se sente muito mal com o divórcio. Além disso, como isso é inevitável, ele recomenda que você prepare o pequeno e não minta para ele sobre nada, pois assim ele pode se sentir bem melhor.
Saindo do hospital, Helena liga para Pedro e conta tudo para ele. O mecânico fala com Nicholas e o encoraja. Além disso, o casal continua se vendo no dia seguinte e, mais tarde, a Inocente conversa sobre isso com Irene. Óbvio, Irene liga imediatamente para Ernesto para avisar que Helena e Pedro vão se ver, embora, estranhamente, ele lhe peça para não machucar sua irmã, o que ele promete. No dia seguinte, embora já estivesse de dieta há cerca de 2 dias, Domingo começa a comer como se não houvesse amanhã novamente e, claro, fica super mal. Felizmente, Gina esbarra nele na rua e o ajuda a chegar à oficina. O homem está super doente, então avisam imediatamente a Esther que chega para medir a glicose e chamar um médico. Ela injeta insulina no marido e felizmente ele melhora, embora seja irritante porque sua família o repreende novamente. Por sua vez, super irresponsável, Helena deixa Nicholas com a governanta para que ela encontre Pedro no apartamento. Lá, o casal se entrega à paixão, sem desconfiar do que vai acontecer. Ernesto chega ao apartamento e entra, então ele imediatamente ouve as risadas de Helena. Ele abre um pouco a porta do quarto e começa a registrar os casos amorosos do casal. Depois passa e, ao vê-lo, a senhora e Pedro ficam de boca aberta porque Helena está sobre a cama de Pedro, os dois fazendo amor. Furioso, Ernesto garante aos infiéis que não vão ver sua cara de idiota e que vai tirar Nicholas deles. Pedro bate nele e até Helena tenta, mas não consegue tirar o celular dele e o homem vai embora. Enquanto isso, por outro lado, há mais barraco. Horácio leva os papéis da ação contra Ernesto para que Andréa assine. No entanto, ela não está em casa porque saiu com o amigo e ele fica chateado. Mais tarde, o homem confronta Andréa e a ameaça, mas super horrível para que encontre os papéis que agora não aparecem e a assiná-los. Depois de sair do apartamento, Ernesto vai embora em seu carro. Embora Pedro tente impedi-lo, enquanto Helena continua chorando como uma magnela, a atenção manda o vídeo para o advogado para que ele ajude no processo. Ernesto chega em casa e leva Nicholas em uma viagem masculina, então o menino fica muito feliz. Agora, calma, Helena também aparece lá e descobre que seu filho não está lá, então ela chora porque acha que nunca mais vai vê-lo. Pedro que está com ela, mas nisso Gina avisa que o pai dela adoeceu. Embora ele não queira ir, o filho fica então persistente sem saber o que fazer, porque agora Nicholas sumiu, mas descobre que seu pai também está mal. Helena então insiste que ele vá ver Domingos e ele vai. Enquanto Helena faz o papel de vítima com suas irmãs, contando-lhes o que aconteceu, Ernesto chega com Nicholas a um hotel onde passam a noite e ele concede então que ele é um ótimo pai, independente do que seja. Por sua vez, Pedro conta a Samuel o que aconteceu e pergunta se Helena pode processar Ernesto por levar Nicholas embora. O futuro advogado garante que não, porque não há pedido de divórcio. No dia seguinte, Pedro vem ver Helena, que não dormiu devido à angústia de não saber de seu filho. Com isso, uma ligação de Ernesto vai para o mecânico. Ernesto pede a Pedro que não diga que ele está falando e manda que ele desapareça se quiser que Helena devolva, então possa ver seu filho. O que o mecânico fará agora? Porque agora Ernesto vai pegar pesado com Pedro. Ou Pedro some da vida de Helena de vez, ou Nicholas é quem sumirá. A manda de Ernesto é que Pedro termine sua relação com Helena e ela fica com o coração partido. Acontece que Ernesto chamou Pedro para chantageá-lo. Ele concorda em fugir de Helena. Já o Sr. Rioja pede-lhe que o faça agora, por isso o mecânico sai de casa para que sua amada com um pretexto. Helena fica muito surpresa com o comportamento estranho de Pedro de uma hora para outra. Mas Gabriela pede que ela não se preocupe muito, pois ela já se cansou do desaparecimento de Nicholas. Momentos depois, Samuel fica sabendo que Pedro não está com Helena, mas sim na oficina, então vai vê-lo. O mecânico fica com tanta raiva que até Gina, por ser uma aparição, grita horrivelmente com ela.
Samuel insiste a Pedro finalmente, conta a ele sobre a chantagem de Ernesto e que ele aceitou. Embora o irmão lhe peça para que não faça isso, o mecânico não muda de ideia e diz para ele não contar nada a ninguém, exceto a Gabriela. Ernesto liga para Pedro, que está sofrendo, e marca uma consulta para outro dia. Enquanto isso, Helena não entende porque sua, entre aspas, namorado não respondeu suas mensagens. Com isso, Nicholas e seu marido ainda chegam em casa. Depois de abraçar Nicholas com todas as suas forças e dizer-lhe que o ama, e desde que ele foi tomar banho, Helena reclama com Ernesto pelo que ele fez. Para a surpresa dela e minha, ele se desculpa e garante que só queria ficar com o filho. Claro, Ernesto também culpa Helena que quer levá-lo de Nicholas. Foi sua relação ao vê-lo com Pedro. Mas, de novo, surpreendentemente, ele garante a ela que está farto e que vai dar o divórcio a ela. Helena deixa Ernesto saber que ela não acredita nele, depois de tudo que ele fez com ele, mas ele responde que vai se divorciar dela porque ele já entendeu que ela não o ama. Ele também pede a ela por alguns dias para descobrir onde e também para contar a Nicholas sobre a separação, o que a deixa bem chocada. Um outro assunto. Por acaso, a governanta de Andrea ouve Rafael, o amigo da senhora, dizer que vai tirar dinheiro dela. Portanto, Alma diz a seu empregador, mas ela totalmente não acredita. Preocupada, a empregada liga para Horácio e avisa que Rafael quer enganar Andrea. O homem visita a ex para reconhecer o papel do processo contra Ernesto e aproveitar para avisar que a amigo dela quer roubá-la, mas isso só a aborrece e a afasta. Mais tarde, Horácio liga para a Alma para pedir que ela cuide de Andrea, e Mônica escuta sem que ela perceba. A jovem, então, assistente, claro, está super zangada, embora não exija nada do homem. No dia seguinte, Ernesto então se encontra com Pedro e continua a chantageá-lo. Agora, o empresário pede ao mecânico para decepcionar sua amada e se casar com Gina. Pedro, lógico, recusa, argumentando que não é necessário se casar. Mas como Ernesto lhe garante que, se não o fizer, processará então Helena, ele finalmente aceita. Depois, o mecânico vai ao encontro de sua amada no dia seguinte, embora ele se comporte super frio. Helena de novo se surpreende, pois disse a Pedro que o ama mais do que sua própria vida, e ele responde: cuide-se. Quando ele conta a Gabriela, ela diz que é estranho, como se Ernesto e o mecânico se comportam. Ela então é muito esperta, viu? Gabriela suspeita então que se Pedro está frio com Helena, isso tem dedo então de Ernesto. No dia seguinte, Helena finalmente se encontra com Pedro novamente. Ela está super feliz porque eles podem ficar juntos agora. No entanto, Pedro mais tarde diz a ele que eles precisam terminar porque o relacionamento deles não vai dar certo. Pedro é super duro, grosso e até parece um Ernesto da vida falando dessa forma. Helena, por sua vez, não consegue acreditar no que houve e insiste com o Pedro que eles se amam e devem ficar juntos. Por isso, ele garante a ela que foi apenas uma aventura e o relacionamento acabou porque não há amor. Ela, sem saber a verdade, se ofende e vai embora, enquanto o mecânico continua chorando. O que Helena fará agora? Será que ela voltará para Ernesto de vez? Incapaz de se resignar, Helena procura Pedro para o convencer a voltar com ela. No entanto, isso só machuca mais ainda, porque Pedro está decidido a terminar com Helena por causa da chantagem de Ernesto. Depois que Pedro partiu o coração de Helena para agradar Ernesto, ele continua chorando no apartamento. Por sua vez, ela chega em casa e conta às irmãs o que aconteceu. Gabriela e Irene contam a Helena que Ernesto certamente tem algo a ver com isso, mas ela não acredita. Além disso, posteriormente, o homem revela à esposa que já conversou com o advogado sobre o divórcio, claro, para que ela não suspeite de nada. Para manter a palavra, Pedro procura Gina e pede que ela deixe ficar mais perto dela durante a gravidez. Obviamente, ela aceita de bom grado e até o convida para uma vez para a exposição de bebês, para a qual ele diz ir. Depois, o Samuel conversa com Pedro, porque Gabriela perguntou o que está acontecendo com ele. Coitadinho, teve que falar que não sabia.
Furioso, o mecânico garante que vai se casar com Gina porque Ernesto quer que ele dê continuidade ao negócio. Por outro lado, Horácio fica sabendo pela governanta que Andréa vai se encontrar com Rafael novamente. Então ele decide encerrar o assunto de uma vez por todas. Apenas Mônica percebe que algo estranho está acontecendo e decide segui-lo. Já no restaurante, Horácio finge ser a aparência e se sente à mesa de Andréa e Rafael. Quando a senhora vai ao banheiro, o empresário aproveita para forçar o ex-torcionário e isso faz com que o embora deixe o ex sozinho. Horácio conversa com o suposto novo amor de Andréa, o que assusta o homem e faz Horácio ficar sozinho. Andréa sai aborrecida com o que Horácio fez com ela. Nisso, Mônica aparece e reclama de Horácio por assustar os pretendentes da ex dela. E embora ele explique que fez isso porque o extorquila, a assistente sai furiosa e com razão, né? Enquanto isso, o hipócrita de Ernesto e Irene são vistos em um hotel. Ela pergunta o que ele disse a Pedro para separá-los de Helena e tenta chantageá-lo. No entanto, ele vira o jogo e ameaça contar a todos sobre sua aventura. Além do mais, Ernesto se grava com Irene enquanto está no hotel para que ela não insista no assunto e acabe até na cama com o amado cunhado. Já a Helena, que ainda não se conforma em procurar Pedro na casa dele, a primeira coisa que faz é beijá-lo. Ela insiste que não pode mudar da noite para o dia o que eles se amam, mas ele continua a rejeitá-la com toda a dor, isso mostra. Helena pergunta diretamente a Pedro se Ernesto tem alguma coisa a ver com isso. Ele fica chateado e garante que não. Embora ela continue a implorar, ele termina a visita afirmando que tudo acabou entre eles e que o deixe em paz. Depois disso, Pedro fica super mal e sua mãe pergunta o que há de errado. Então ele diz a ela que acabou com a Helena. A senhora tenta descobrir os detalhes, mas ele só ganha seu filho machucando, garantindo que eles nunca mais verão Nicolas. Esther fica preocupada, então Pedro detalha que se por acaso ele ficar com Helena, eles então não poderão ter o filho, e isso preocupa bastante Esther. No dia seguinte, Horácio procura Mônica e explica o que fez, que foi apenas para proteger a mãe das filhas, mas ela está chateada e quer terminar seu relacionamento e pede a ele para não procurá-la, até que ele se divorcie de Andréa e ele esteja mais cuidando dela. Por outro lado, nesse mesmo capítulo, Gabriela também está chateada com Samuel. Isso porque ele descobriu um recado de Rosa. Ele explica que ela quer vê-lo para um assunto urgente, mas a jovem rebelde o trata muito mal e ele fica com raiva. Enquanto isso, sabendo que tudo está indo como planejado, Ernesto se aproxima de Helena e pergunta se ela está bem. Ela conta que se sente muito triste, mas não diz a ele o que está acontecendo com ela. Mais tarde, Nicolas pede que Helena ligue para Pedro e pela primeira vez ela diz que não. Sem se importar, o garotinho pega o celular e liga então para Pedro. Tudo acontece assim. Esther pergunta a Gina se ela precisa de alguma coisa antes de entregar cupcakes a um cliente. Gina recusou e agradeceu. Esther disse a ela para dizer a Pedro que o jantar estaria pronto se ele voltasse para casa antes que ela voltasse. Gina responde que ela nunca sabe quando ele chega em casa, porque eles vivem um casamento miserável. Nelson a lembrou de que ela e Pedro estavam separados e ela não tinha direito sobre ele. Ela deveria ser grata a Esther por se oferecer para cuidar dela estando agora grávida. Ela disse que seria melhor perder o bebê, porque se ela não o tinha, por que diabos estava tendo? Nelson repreendeu ela e voltou a ser a mesma, tentando evitar a culpa. Domingo voltou para casa com suas roupas de trabalho, bem a tempo de ouvir Gina discutindo com Nelson ao telefone. Ela tinha acabado de dizer que seu bebê não era de Pedro quando ele desabou no chão, derrubando então algo quebrável no processo. Ela correu para a sala comunável e o viu no chão. Ela ligou para Pedro para dizer-lhe que voltasse imediatamente para casa. Ela então fica desesperada. Ele diz a ela para chamar uma ambulância. O que ela faz? Pedro deixa o trabalho. A mulher ao telefone deu instruções para que Gina pudesse então socorrer enquanto Augustinho contava a Nelson. Eles correram como morcegos do inferno.
Gina estava tentando então fazer um RCP e ficou cada vez mais nervosa. Esther chegou e tentou ajudar. A ambulância também chegou. Assim que o Pedro chegou, o Domingo estava na maca. Pedro ligou para a loja de seu carro enquanto dirigia para o hospital. Luciano mencionou que Domingo não estava bem na véspera, que o açúcar no sangue estava muito alto. Nelson chegou à casa dos Garridos e ela disse a ele que Domingo teve um ataque cardíaco. Ela estava pirando e chorando, certa de que ele tinha ouvido o que ela disse sobre seu bebê não ser de Pedro. Então a culpa era dela. Ele perguntou em que hospital, ela disse a ele e ele disse que tinha estado indo para lá. Ela deveria tentar se acalmar pelo bebê. Pedro chegou ao hospital e encontrou Esther na sala de espera. Ela estava preocupada. Nelson chegou tentando ser otimista. Um médico veio dizer-lhes que Domingo precisava de uma angioplastia. Ele explicou o que precisava ser feito. Esther perguntou se ele poderia vê-lo e o médico disse que ela poderia. Ele foi informado então à enfermeira que ela poderia entrar. Samuel chegou, eles o informaram e a enfermeira veio levar Esther ao quarto de Domingo. Samuel se culpava pelo que havia acontecido na noite anterior. Nelson disse que era porque Domingo não estava cuidando de si mesmo. Pedro diz a Samuel para não se culpar porque o pai dele já havia estado doente. Esther entrou no quarto de Domingo para uma despedida sem saber o que encontrou inconsciente. Ela disse que ele precisava melhorar, ele tinha muito pelo que viver e eles precisariam estar juntos. Ela acariciou seu cabelo, lembrando de que era uma promessa feita por Deus estarem juntos. Sua voz já estava afetada pelas lágrimas. Ela continuou implorando para ele não deixá-la sozinha. Ela então beijou sua testa, dizendo que a vida sem ele não tinha sentido. Ela perguntou se ele podia ouvi-la. Disse que precisava dele, que seus filhos precisavam dele e dos netos. Ela continuou implorando para que ele a acorde. Ele começou a falar francamente o nome de Gina. Esther perguntou o que significa. Um técnico entrou na sala com o equipamento e ela sabia que tinha que sair. Ela implorou a Domingo que dissesse o que o amava. Ela então saiu da sala, deixando então o marido lá. Talvez uma das últimas vezes que ela viu ele sem vida. Desesperada, Gina ligou para Pedro para uma atualização. Ela estava em pânico. Pedro repetiu as palavras do médico. Então, ele não vai morrer? Ela perguntou. O que você fez, Pedro? Então Pedro pergunta. Por que você está perguntando isso? Você quer que meu pai morra? Ele ficou chocado. Ela se desculpou apressadamente, dizendo que havia explicado mal porque ela está muito nervosa. Isso não surtiu o efeito desejado. Ele perguntou. O que você fez, Gina? Ela estava nervosa quando ele encerrou a ligação. Pedro contou a Helena o que aconteceu e que eles aguardavam notícias do médico. O médico saiu e deu-lhes a trágica notícia. Nelson começou a chorar encostado na parede. Esther disse, não pode ser, meu marido não. E começou a chorar quando Pedro e Samuel ficaram ao seu lado e a abraçaram. É uma das cenas mais tristes que eu já vi nessa novela. Essa, gente, foi uma das mortes da novela mais tristes que eu já cobri. Tenho pena, então, da nossa querida mãe de Pedro, porque ela interpretou muito bem esse papel. Domingo foi o mais legal de todos os personagens dessa novela. Marido, pai amoroso, bom amigo, bom chefe, ansioso por outro neto. O mais cativante é que ele espera uma menina por ter 2 filhos e um neto querido. Sinto pior por Nicholas porque ele perde os próximos 10 ou 15 anos que poderia ter tido com Domingo como outro avô amoroso. Não acho, gente, que Gina esteja feliz com isso. Acho que ela finalmente vai entender como é a sensação de culpa a partir desse capítulo. Claro que ela continuará como de costume, narcisista, fará de tudo para fazer mal às pessoas, mas aqui está provavelmente a sua ruína.